nossa exposição em 1 Pedro. Então, abra lá em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos fechar o capítulo 1 hoje. Vamos ler do verso 22 ao verso 25. A epístola de Pedro, irmãos, é uma epístola onde ele vai trazer a esperança da volta de Cristo. Ou ele vai renovar a expectativa escatológica da igreja, daqueles que estão dispersos, né, que foram dispersos pela perseguição do Império Romano. E quando a gente é disperso, irmão, quando a gente sofre algum tipo de pressão, perseguição, a tendência é a gente desanimar, é a gente perder a esperança. Mesmo quando também estamos passando por grande tribulação, né, a gente tem essa característica, a gente sofre com isso. E Pedro, ao escrever a primeira e a segunda carta dele, ele está justamente trazendo para a igreja, por meio da palavra, por meio do evangelho, né, a esperança em Jesus Cristo, apesar da situação que eles estavam passando. A gente tem uma ideia muito errada quando a gente pensa que seria muito bom a gente viver na igreja do primeiro século, que a gente estaria com Cristo. Isso é um pensamento muito romântico para o contexto, porque não era um contexto fácil naquela época. Era um contexto extremamente difícil ser cristão ali. Porque os impérios perseguiam mesmo. Ali o politeísmo e a adoração ali a César, ali naquele contexto do Império Romano, era algo assim muito violento. E eles perseguiam profundamente a igreja. A gente sabe disso, a gente vê nas histórias, aquele filme O Gladiador, a gente vê isso. O povo era levado para o Coliseu para ser morto pelas feras, para ser morto pelos gladiadores. Alguns eram queimados como tocha viva para iluminar as ruas de Roma. Então era algo bem pesado mesmo, naquele contexto ali. E Pedro tá vivendo essa realidade. E ele traz esperança para a igreja. Ele mesmo era um que era perseguido pelo Império Romano. E ele acaba sendo morto também pelo Império Romano. Né? Não só ele, todos os apóstolos foram mortos pelo Império Romano. E tem uma carta de esperança para a igreja. Apesar do contexto, apesar da situação, apesar dos fatos que envolviam ali a igreja. Então nós vamos ler do verso 22 ao verso 25 do capítulo 1 da sua primeira epístola. Diz assim a palavra de Deus: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, vamos trabalhar esses versos aqui no finalzinho do primeiro capítulo da carta de Pedro. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Que nós sempre nos oriente, nos ajude e abra o nosso entendimento. Ó Deus, é a tua palavra. E ela foi escrita, Senhor, há mais de 2000 anos atrás, num contexto totalmente diferente do nosso, onde o teu povo era forasteiro, em várias regiões ali da Ásia Menor e da Europa, devido à perseguição do Império Romano. Nós estamos, Senhor, muito tempo depois, aqui, sem perseguição aparente, abrindo tua palavra, lendo, Senhor, e tentando entendê-la, Pai. É aí que nós clamamos a tua mão, do teu Espírito Santo, que nos ajude a entender. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos dá a graça de nos deleitarmos, Senhor, na tua palavra, e nos deleitarmos no Senhor, e nos alegrarmos no Senhor. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. O nosso tema hoje é a santidade revelada no amor. Você é santo? Então você tem que amar.
A santidade não é revelada de outra forma, você no amor ao próximo, no amor a Deus, no amor ao próximo. É isso que Pedro vai colocar aqui. Então ele vai traçar, mesmo nesse tempo de perseguição, nesse tempo de luta, né, tempo difícil, né, Pedro conclama aqui a igreja a amar uns aos outros, sem deixar de amar. Então esse é o nosso tema. A santidade é revelada no amor a Deus e no amor ao próximo. No sermão passado, pregamos sobre o tema Vivendo em reverente temor a Deus no tempo da nossa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1, 17 a 21. Hoje estaremos pregando sobre o tema A santidade é revelada no amor a Deus e ao próximo. A pergunta que fazemos ao texto é: por que Pedro exorta os eleitos que passam pelo fogo da provação a se amarem sem parar de se amarem? É comum em tempo de provação pessoal, né, nos isolarmos, ficarmos quietos, não esboçarmos nossos sentimentos, não abrirmos o nosso coração. É comum ficarmos em nosso refúgio debaixo dos lençóis por longo tempo. É comum deixarmos o quarto no escuro com a placazinha na porta. Não perturbe. Muitos usam a agressividade para espantar as pessoas que os amam e que nós amamos também. É um tempo difícil, não é um tempo fácil. E essa é a reação de uma grande maioria, por não dizer a grande maioria, não só dos crentes, mas também de todas as pessoas que sofrem esse tipo de coisa. Pedro, porém, exorta os eleitos a terem uma conduta diferente no tempo da aprovação de Deus na vida deles. Pedro exorta os eleitos a terem um procedimento de vida separado da fútil maneira de viver no tempo da aprovação. Pedro exorta os eleitos a se amarem fraternalmente, de coração sincero, ardentemente. Pedro exorta estes irmãos a se amarem sem cessar de se amar no tempo da aprovação e dessa peregrinação. O fundamento para Pedro ordenar aos eleitos que amem fraternalmente uns aos outros de coração, sincero, sem cessar, é um amor com que Deus os amou em Cristo Jesus. O que esse texto, irmão, nos ensina, nos aponta, nos direciona, né, a nossa vida, ao nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. No tempo das nossas crises, das nossas provações, das nossas privações, a gente passa por isso. Ninguém está imune disso. Não existe nenhum tempo imune de provação, de privação, de tentação. Seria muito bom, irmão, se isso fosse assim. Quando Deus nos convertesse, nos imunizasse, né, totalmente do pecado. Como seria bom a nossa vida, né? Mas Ele não fez dessa forma. Ele nos dá as ferramentas para nós enfrentarmos esse contexto, encaminharmos nesse contexto, né, de provas, de lutas, de privações, né, amando a Deus e amando os irmãos, sem se esconder debaixo dos lençóis ou de outra forma. A palavra de Deus nos ensina isso, nos capacita para isso, nos fortalece para isso. Porque a nossa esperança, irmãos, não é desse mundo. As provações comparadas com a eternidade são segundos, podemos dizer. O que nos aguarda, irmão, a gente não tem ideia, né, da dimensão da graça, da bondade e da misericórdia de Deus que nos espera com a volta de Cristo. O mundo que nós vamos viver, irmãos, é inimaginável pelo coração humano. Paulo fala sobre isso. Jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado, já está preparado para nós. Então vamos ver aqui o que esse texto nos ensina. Primeiro no verso 22. A verdade de Deus purifica pecadores. Olha o que diz o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. É interessante que o verbo aqui, tendo aqui, é um gerúndio. Não é algo que já foi definido, mas é algo que vai se definindo, que vai na caminhada cristã. Então, a purificação da minha alma, irmãos, da nossa alma, não é um fato pronto, já feito por Deus em nossa vida, não, é um processo. Purificação e santidade aqui são palavras sinônimas aqui no contexto. E aqui é tendo purificado, então há um processo, e essa purificação e essa santidade acontece conforme nós vamos conhecendo o que é a palavra de Deus.
É ela que vai nos purificando, que vai nos santificando, que vai nos separando dos conceitos, das modas, dos costumes, da cultura nociva desse mundo. Então isso aqui me alegra muito, porque aqui não é algo que já foi definido por Deus. Seria muito bom isso, mas é algo que é um processo da vida cristã. Nós vamos, irmãos, continuar crescendo e conhecendo a Deus, não só nesse contexto aqui, mas também no contexto que nos espera no novo mundo. Nós não vamos esgotar Deus jamais, irmão. Deus não se esgota. E no dia que ele se esgotar, ele deixa de ser Deus. Na eternidade, nós vamos continuar conhecendo a Deus de uma forma mais clara, mais límpida, sem um pecado dentro e sem um pecado fora. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Pedro inicia este verso dizendo: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, amai-vos sem cessar. Ele está dizendo que os eleitos foram purificados dos pecados por Cristo e chamados a uma nova conduta de vida por causa do amor de Deus. O amor aos irmãos e ao próximo revela essa nova conduta de vida. Revela que nós estamos nesse processo de purificação, de santificação. A purificação dos eleitos é uma realidade viva no presente, naquele contexto, no nosso meio hoje. Agora, de que purificação Pedro está falando aqui, irmão? O verbo purificar, originalmente, traz a ideia de um ritual para participar das celebrações religiosas. Naquele contexto do Velho Testamento. Purificação dos sacerdotes, purificação dos irmãos para celebrar a Páscoa ou outra festa religiosa. Contudo, o sentido no texto aqui de Pedro, da carta de Pedro, aponta para a purificação dos pecados feitos por Cristo na cruz. É algo mais profundo. Deixou de ser um ritual aparente. Agora é uma realidade interna de purificação do coração, de purificação dos pecados que nos escravizavam, que os rituais não conseguiam tirar, não conseguiam suprir a necessidade daquele que participava do ritual. A palavra alma no contexto do texto significa vida, a vida humana. Então, a purificação aqui é a purificação da vida, da alma do pecador. Portanto, a purificação da alma não é um ritual religioso externo, mas a ação de Deus em perdoar os pecados dos pecadores. Irmão, nenhum ritual purifica um homem. Por mais que ele pense que sim. Por mais que ele pense que está se justificando diante de Deus, com as suas boas obras, com as suas boas ações, com as suas ofertas, com as suas ajudas, ajudando fulano, beltrano, ajudando o Hospital do Câncer, ajudando os desamparados. Então, ele deve continuar fazendo isso. Isso é muito bom que seja feito. Mas isso não serve como argumento, como justificativa diante de Deus para a sua purificação dos seus pecados. Não funciona assim. É Deus quem purifica o coração do homem, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Como ser purificado? No Velho Testamento era oferecido animais puros, sem qualquer defeito, em sacrifício para se fazer a purificação do pecador pela mediação do sacerdote. Assim era feita no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seus eleitos. Ele é a propiciação para a purificação do pecador eleito. Não há mais necessidade de animais. O sacrifício de Cristo é perfeito, pleno e completo e eficaz. É essa purificação que Pedro está falando. Na regeneração cristã, a pessoa é justificada e aceita e aceitável a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Por isso, ele pode oferecer um culto e receber as bênçãos de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Por que nós estamos aqui? Porque estamos purificados. E Deus recebe a nossa adoração, porque Ele, por meio de Cristo, nos purificou dos nossos pecados.
Na liturgia da igreja, no momento que a gente parar para orar e confessar nossos pecados a Deus, faz parte disso. E Deus aceita o nosso pedido de perdão por causa de Cristo. Então, isso é uma identificação, uma confirmação da promessa da palavra de que nós somos a igreja de Cristo, ela é purificada, por isso ela pode prestar culto a Deus. Observe que o contexto do texto aponta para uma relação de culto corporativo, isto é, o culto prestado pelos membros da igreja. Pedro está expondo aos seus leitores que ele, Pedro, e eles foram regenerados pela muita misericórdia de Deus. Está no verso 3. Os regenerou. É por esse motivo eles foram purificados pela verdade, para amarem uns aos outros em obediência ao amor de Deus. Irmão, por que nós amamos uns aos outros? É uma boa pergunta. A resposta é clara, porque Deus nos amou primeiro. E colocou em nós esse amor para que nós nos amássemos uns aos outros. Quando eu falo aqui de um amor bíblico, eu não falo daquele amor emotivo, só emoção, não. Ou daquele amor que Hollywood prega no filme, que a gente se arrepia, tal, as emoções ali. É bom que você sinta aquilo. Mas o amor bíblico é um amor que promove o outro, que enaltece o outro, que cuida do outro. É um amor em ação. É um amor que age em favor da pessoa. Mas de que forma esse amor age em favor da pessoa? Ora, um exemplo claro de um amor bíblico. Eu vejo meu irmão em pecado. Eu vou fechar os olhos? Não. Eu vou lá alisar a cabeça dele? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou exortá-lo. Cara, que é isso, meu irmão? Você é um crente, mas você faz uma coisa dessa? Então, isso é o amor bíblico. Agindo, cuidando, tratando, exortando o irmão, chamando o irmão para junto. Vamos, eu vou te ajudar, vamos orar junto aqui. É amor bíblico. Quando o irmão faz uma boa ação, você se alegra com ele. Você compartilha da alegria com ele, você está amando o irmão. Então, o amor bíblico, irmão, não é esse amor emotivo, é da emoção que você passa o pano nos erros, que você passa o pano nos pecados dos irmãos. Não, coitadinho dele. Não, ele agiu assim porque está precisando. Não tem nada disso no amor bíblico. Nada disso. É esse amor que Pedro está dizendo aqui aos irmãos. Irmãos, a gente não tem ideia de quantos na perseguição apostataram da fé, ou apontaram, ou denunciaram os outros irmãos ao Império Romano. Muitos fizeram isso, em troca de alguma coisa, em troca de livrar sua pele da espada romana. Muitos fizeram isso. E eram entregues aos soldados, ao governo romano para serem presos e torturados e mortos ali naquele contexto. E mesmo assim, esses irmãos amaram esses irmãos. Logicamente, a literatura mundial não vai falar sobre isso, não vai dizer isso. Mas a literatura cristã pontua isso muito claro, muito claramente, revelando o contexto daquele contexto ali. Né? Então, Pedro está exortando seus leitores a que eles foram regenerados pela muita misericórdia de Deus e, por esse motivo, foram purificados pela verdade para amarem uns aos outros em obediência ao amor de Deus. Observe a expressão, pela vossa obediência, ali no verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Qual foi o mandamento, o grande mandamento de Cristo no Novo Testamento que resume os profetas? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. Você cumpre a lei e os profetas. Dois mandamentos simples, irmão. Logicamente, se nós amamos a Deus, nós vamos amar o nosso próximo. Agora a pergunta é, como é que eu vou amar a Deus? Qual é o meio para isso? Olha, está na sua palavra. Conhecendo a Deus. Conhecendo seus princípios e aplicando a vida prática na nossa rotina de vida, na nossa rotina diária. Nós não vamos amar a Deus se nós não o conhecemos, irmão. O amor
o amor cristão, ele aponta para o conhecimento de Deus. Você ama quem você conhece. Quem é casado sabe disso. O que é que a intimidade faz no casamento? Expõe um ao outro de uma forma benéfica. Expõe as falhas, expõe as virtudes, é verdade. E você vai perceber que há mais virtude do que falha. E que as virtudes vão cobrir as falhas e você vai amar até as falhas, porque as virtudes são maiores. Mas como eu tive acesso a isso? Conhecendo o outro. Conhecendo o outro. Caminhando no casamento devagar, passo a passo, né? Percebendo, respeitando, conhecendo, honrando o outro. Não é assim com Deus da mesma forma? Da mesma forma. Da mesma forma. Então, o amor a Deus, irmãos, é dessa mesma forma. Nós vamos dilatar o nosso amor com Deus, caminhando com Ele, conhecendo Ele através da sua palavra, através do Evangelho. Por isso que Pedro fala aqui no finalzinho do capítulo 1, ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Porque a palavra foi evangelizada à igreja. Para que a igreja conheça a Deus pela palavra da evangelização e ame a Deus e ao próximo. Simples assim. Simples assim. Então, Pedro está dizendo que a regeneração dos eleitos qualificou-os para a obediência à verdade, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. O verso 2 explica, né, o verso 22, eleitos para a obediência. O sujeito do verbo 2 é Deus Pai. É Ele quem regenera a igreja para a obediência e o amor aos irmãos. Olha o que diz o verso 2, do capítulo 1. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Então, é Deus quem elege e regenera a igreja para a obediência. Então, nós recebemos a ferramenta para obedecer a Deus. O seu Espírito, a sua palavra. A expressão a verdade nos diz que não é qualquer verdade. É a verdade de Deus. Ela é revelada plenamente na pessoa graciosa de Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Então, conhecer a Cristo é conhecer a verdade de Deus, é conhecer a Deus. É a verdade de Deus que submete o eleito à obediência e amar seus irmãos e ao próximo. É a verdade, irmão. Ela nos submete a isso. E nós obedecemos de livre coração em gratidão, porque fomos regenerados para isso. Qual o propósito da regeneração de Deus em nossa vida, irmão? Amar a Deus e ao próximo. Porque essa é a lei do seu reino. Não fomos regenerados para outra coisa. A não ser isso. Amar a Deus. E quando nós somos regenerados, irmãos, há em nós aquele impulso para a obediência, movido pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que fez isso em mim e em sua vida. Por isso que Pedro chama seus leitores de filhos da obediência, no verso 14, capítulo 1. Eles estão submetidos e subjugados à verdade de Deus. Por isso obedecem e obedecem porque foram regenerados. A verdade de Pedro se refere, que se refere no verso 22, é a verdade revelada no Evangelho da graça de Cristo. Essa é a verdade que Pedro se refere no verso 22. Os eleitos, ao serem confrontados com a verdade do Evangelho, são chamados por Deus a reconhecerem sua pecaminosidade e ignorância, recebem a regeneração propiciatória de Cristo na cruz, são purificados e justificados, e agora podem se submeter ao Evangelho da graça de Cristo, à obediência a esse Evangelho. Então, todos que estão aqui presentes, que são cristãos, que são eleitos por Deus, são chamados à obediência, de uma forma graciosa, bonita, agradável, entendendo quem é Deus, conhecendo quem é Deus, e o seu amor derramado em Cristo Jesus, no Evangelho da graça.
A purificação da alma se torna real na vida dos eleitos pela obediência à verdade de Deus. Não há outra maneira de purificação ou de santificação. E quando é que eu reconheço isso? Quando eu amo os meus irmãos e amo ao próximo e oro pelos meus inimigos. Não é verdade isso? Você está demonstrando o quê? O amor. Conscientemente, porque Deus assim fez. Irmão, como é que Deus amou os seus inimigos? De que forma Deus amou os seus inimigos? De que forma prática Deus amou os seus inimigos? Entregando seu filho para morrer por ele. Existe amor maior do que esse? Não. Infelizmente, irmão, a nossa capacidade não penetra a profundidade dessa verdade, dessa ação de Deus na nossa vida. Ah, se Deus abrisse o nosso coração plenamente para isso, para entender esse amor revelado em Cristo Jesus, de Cristo morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Isso se revela na praticidade do amor de Deus. É profundo demais. Ora, se Deus me amou e me ama, quem sou eu para não amar o meu irmão, meu próximo? Não tem justificativa para justificar, né, a falta desse amor. Se a igreja não conhece fielmente o evangelho da graça, não tem como a verdade de Deus o submeter à obediência a Cristo. Ela perece por falta de conhecimento. Se o eleito não indaga, não investiga atentamente as Escrituras, não tem como a verdade de Deus o submeter à obediência a Cristo. Ele perece por falta de conhecimento, não vai amar nem a Deus nem ao próximo. Sem o conhecimento das Escrituras, não há purificação para haver culto a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso significa que o Evangelho da graça submeteu os eleitos à obediência a Deus. Por isso eles adoram sabendo quem estão adorando, quem estão amando. Por isso, Pedro diz, você já tem conhecimento do Evangelho, então foram purificados. Agora obedeçam à verdade de Deus. Aí ele vai agora falar aqui do tendo, outra vez. Tem um tendo no começo do verso 1 e tem um outro tendo no meio do verso 22. Tendo em vista o amor, o amor fraternal, não fingido, amados de coração uns aos outros ardentemente. Aqui está o propósito da purificação da nossa alma e da nossa obediência à verdade. O amor fraternal, não fingido, uns para com os outros, e ardentemente aqui. O resultado da purificação é o amor bíblico. É o que Pedro fala aqui no verso, finalzinho do verso 22, o segundo tendo aqui. O amor fraternal não fingido é o resultado provocado pela obediência à verdade de Deus. Por isso, Pedro ordena, amai-vos de coração uns aos outros sem cessar. Toda a fundamentação de Pedro para que a igreja ame sem parar de amar uns aos outros está na regeneração de Deus, lá no verso 3 do capítulo 1. Pedro está dizendo que o propósito real da regeneração é um amor sem hipocrisia, sem fingimento a Deus e aos irmãos. Deus os regenerou, ou Deus nos regenerou para uma viva esperança. Deus em Cristo converteu a velha natureza, a nossa velha natureza, para uma nova, e mudou o nosso coração de pedra por um coração de carne para obediência ao amor. Ao amor bíblico. Ao amor bíblico. Observe que a intensidade do amor, ele é ardente, significa contínuo, intenso, presente, sem cessar. A palavra ardente traz a ideia de um amor que não cessa, pois o referencial deste amor é o amor de Deus dispensado a nós enquanto éramos pecadores e ainda é hoje. É o amor que destrói as intrigas, as rixas, as invejas, as fofocas, as diferenças, o orgulho, a prepotência, o nariz empinado. Ora, esse é o amor que deve governar a nossa vida.
O amor que chama a humildade, a submissão uns aos outros. Irmãos, a palavra submissão está muito em moda hoje em dia, não. A filosofia do Nietzsche, né, o super-homem hoje, está aí dominando totalmente, além do caos, né, que ele pregava, né, filosofia do Nietzsche, e também o super-homem, aquele que está sempre por cima. Aí tem os coaches da vida, né, tem esses que reúnem muito Deus para fazer palavras positivas, né, levantando ali a moral da plateia. É o super-homem. São homens assim que não, eles não conseguem se submeter à humildade. Isso faz parte do dicionário dele. O Hitler tentou fazer isso na Alemanha. Abraçou, né, profundamente, mergulhou profundamente na filosofia de Nietzsche ali. Olha o resultado que fez. Por um tempo a coisa segurou. Mas, irmão, não existe super-homem. Todos são fracos, frágeis. A natureza humana é fragilíssima. Você vai falar sobre isso aqui lá na frente. Você vai ver isso aqui. E Deus nos regenerou para isso, para uma vida de humildade, de submissão uns aos outros. Não importa o seu cargo, não importa a sua posição social. Não é? Se isso está subindo na sua cabeça, e se você é cristão, você não entendeu o cristianismo ainda. Não somos chamados para isso. Somos chamados para servir e para amar uns aos outros. Uns aos outros. É o amor que destrói as intrigas, né? As rixas, as invejas, as fofocas, as diferenças, o orgulho, a prepotência. Isso é de casa, marido e mulher, pai e filho, filho de pai. É o qual foi a realidade mais viva da sociedade. Essas intrigas, né? Essas rixas familiares, né? Entre marido e mulher, isso também, infelizmente, né? Mas isso não deveria existir, não deve existir entre um lar cristão. Ali Paulo fala lá em Efésios, né? Marido amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. A relação ali é de mutualidade de amor, um voltando. Não existe ali hierarquia. Eu sou o cara, você é a minha servente, não existe isso. Não existe isso na igreja. O pastor não é o todo-poderoso da igreja. Nunca foi, nunca foi. Mas é aquele que serve, está servindo a igreja. Os irmãos, né? Não deveria haver também alguém aqui mais importante do que o outro. Isso não funciona na igreja. Não é assim na igreja. Todos são iguais aqui, submissos uns aos outros, servindo uns aos outros. Por maior, qualquer que seja a sua classe, né? Ou o seu poder aquisitivo. É o amor com o qual Cristo nos ama. As chamas do amor de Deus queimam os nossos pecados, tira a casca grossa da dureza do nosso coração, carboniza toda a maldade de nosso coração pecaminoso, nos faz aptos para amá-lo e amá-lo ao próximo. Terceiro ponto que ele vai falar aqui, a semente da regeneração. Isso aqui é muito interessante. Ele continua aqui. Aí o verso 23. Ele vai dizer aqui a razão. Por quê? A razão da purificação e do meu amor ao próximo. Está fundamentada em quê? Essa coisa aí. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, mais uma vez aqui, Pedro vai falar aqui da nossa regeneração, como ele falou lá no comecinho do capítulo 1, no verso 3. Ele volta a falar aqui de novo. Agora, dizendo aqui de que maneira nós somos regenerados. Regenerados de quê? De semente incorruptível. No verso 3, o apóstolo afirma que Deus, em sua muita misericórdia, nos regenerou, nos eleitos, inclusive Ele mesmo. No verso 23, Pedro revela que Deus regenera o seu povo com a semente incorruptível. Então ele fala aqui, de que, como foi que Deus regenerou os seus eleitos, o seu povo, a sua igreja, de uma semente incorruptível. Isso significa que é Deus quem opera a regeneração, planta, não é, no eleito a sua semente incorruptível. Então Deus plantou em mim uma semente, irmão, em vocês uma semente.
E essa semente é incorruptível. O que é uma semente, mano? As mulheres sabem o que é isso, mais do que os homens. Mas alguns também sabem mais também. Tem esse conhecimento. A minha mulher adora plantas. Ela vive metendo as plantas, readubando, plantando aqui, plantando lá, tal. E a semente parece algo assim que você não dá valor nenhum. Né? Algo, nossa, como é que uma coisa seca, né, vai gerar vida? É a coisa, é um milagre ali. Né? Você pode ver que toda semente, ela vem, parece que ela vem seca. Você não vai botar nada. Mas quando você lança na terra e rega, a coisa funciona. Então Deus plantou, irmão, uma semente no nosso coração. E ela vai brotando a partir do nosso conhecimento da sua palavra. Ela vai frutificando, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. E essa semente ela é incorruptível. Ela não se corrompe com o nosso pecado. Por isso que nós estamos aqui, irmão. Deus plantou em mim e você uma semente incorruptível, que não se corrompe. Por isso, irmão, que nós podemos conhecer a sua palavra, nós podemos obedecer a sua palavra, nós podemos amar o Senhor e nós podemos amar o nosso próximo. Porque o que há em nós é algo que vem do céu, que vem dele. É uma semente divina, divina, maravilhosa. Isso significa que é Deus quem opera a regeneração e planta no homem e no eleito a semente incorruptível. Primeiro, no contexto aqui do verso 23, ele mostra o padrão negativo, a semente corruptível, que significa corrompida, perecível, que não resiste, que perece, que morre. A semente do homem, a minha e a sua, está corrompida pelo pecado. Esta não gera a regeneração, é o que Pedro está dizendo aqui, mas a morte. Veja o verso 18, os pais estão gerando o fútil procedimento dos filhos. Isso é a semente do homem, que só pode gerar uma semente corruptível. E o fútil procedimento que os pais ensinavam aos filhos era o fruto dessa semente corrompida. E Pedro diz, olha, vocês foram regenerados com a semente incorruptível, então vocês não vão mais ensinar os filhos de vocês aquilo que morre, aquilo que é morto, aquilo que é podre que está dentro de vocês. Então, primeiro, Pedro mostra aqui, diz, olha, não foi de semente corruptível, mas incorruptível. Aí, segundo, Pedro revela o padrão positivo, a semente incorruptível. Esta é a semente de Deus, só Ele gera essa semente, pois ela é imaculada, ou Ele é imaculado, santo, misericordioso e gracioso. A semente incorruptível é posse de Deus, é a sua palavra que gera essa semente no pecador, mediante a palavra de Deus. É o poder do Evangelho, irmão, da graça que gera no eleito a semente incorruptível, santa e eterna. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, é a pessoa de Cristo. Pedro faz a associação da semente incorruptível com a palavra de Deus, vive e permanece para sempre. Ora, se Deus plantou em mim, olha só que palavra de esperança aqui. Se Deus plantou em mim a semente incorruptível e ela vive e permanece para sempre, o que é que isso significa? Que nós vamos viver e permanecer para sempre. Isso aqui é o ponto. É o contraste entre a semente do homem que gera uma semente corruptível e a semente de Deus que é de semente incorruptível e permanece para sempre. E foi plantada em mim e em você. Nós somos gerados por meio dessa semente incorruptível, na vida por Cristo, a mim e a você. Isso traz esperança, conforto, consolo. Então Pedro está dizendo aos eleitos que a semente neles plantadas por Deus gera, brota para a eternidade.
E agora, irmãos, para finalizar, o quarto e último ponto aqui, ele vai falar do que é mortal e do que é imortal. Mais uma vez, ele vai falar aqui da semente corruptível e da semente incorruptível, com outras palavras aqui, e usando Isaías para isso. Está nos versos 24 e 25. Ele diz assim, ó, vê que o verso 23 ele fala da semente corruptível e da semente incorruptível. Nós não fomos gerados da semente corruptível, mas da incorruptível. O que é a semente corruptível? Ele vai mostrar aqui no verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. Isso aqui é semente corruptível. Ele traz aqui a linguagem, né, de jardineiro. Né? Flor, semente, plantio, brota, seca. Olha o verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Qual é a semente incorruptível aqui? A palavra do Senhor que permanece para sempre. Então ele fala aqui do que é mortal e do que é imortal no verso 24 e 25. No verso 24, há uma realidade que o homem não pode mudar. Ele é mortal. Ele vai morrer. Pedro fundamenta a exortação do verso 24 em Isaías 60, versos 6 a 8, revelando a completitude da palavra de Deus. O foco do ensino deste versículo é revelar à igreja que os eternos propósitos de Deus não podem ser mudados. Seca-se a erva, cai a sua flor. Todos nós vamos morrer. Não tem como. Pedro faz o contraste entre o mortal e o mortal. A semente divina que gera a vida eterna e a semente humana que sofre a mortalidade. A expressão seca-se revela o caráter inevitável do processo da degeneração, do desgaste, da condução, da corrupção da morte no homem. Eu lembro na minha tua idade como eu era disposto a fazer muita coisa. Aos meus 16, 17, 18 anos. Agora com 66, eu já não faço mais o que eu fazia na minha adolescência, na minha juventude. Eu estou limitado a isso, a muita coisa. A minha semente ela é corruptível, ela vai se corrompendo, ela vai se desgastando, ela vai cedendo. E cada dia que passa, irmão, surge uma coisa nova. Esse desgaste da vida vai se secando, né? A flor vai murchando, ela atinge o seu ápice e começa a murchar. Todo mundo sabe disso, quem tem jardim em casa sabe disso. Fica bonito quando brota, né? Depois vai e cai, e seca. Assim é a vida humana. Sem, sem a semente incorruptível. É isso que Pedro está falando aqui. A semente humana está fadada ao desgaste, à corrupção, à decomposição, à morte. Essa realidade foi trazida pelo pecado. Esse é o fato. Toda a carne, no contexto do texto, é sinônimo da humanidade. Toda a carne é como erva, que fala da humanidade. Toda a humanidade é como a erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Seca-se a glória, acabou. Acabou. Toda a sua glória mostra que tudo aquilo que uma pessoa possa, né, ter de que se orgulhar, né, é passageiro, é efêmero, não leva para a eternidade. É como uma flor bonita, mas passageira que seca e apodrece ali na frente. No contexto de Isaías, a vida toda, a vida e toda a sua glória está condenada a morrer. E é verdade isso. Agora, eu não quero também dizer, nem Isaías também está dizendo, é viver de qualquer jeito. Acha que eu vou morrer, eu vou viver de qualquer jeito. Vamos aproveitar o que me resta. Não é isso que o texto está dizendo. Ele fala aqui da semente corruptível. Mas nós devemos tratar a nossa vida, irmãos, com zelo, com reverência, porque é dom de Deus. Devemos aplicar a nossa vida, né, ao trabalho que fazemos e nos dedicar a isso e para a glória do Senhor. E quando ele voltar, que ele nos encontre, né? Dando seguimento aos dons que nós recebemos, e aos talentos que nós recebemos. Eu não estou aqui falando aqui do fatalismo da vida, não é isso que eu estou falando aqui.
da filosofia do fatalismo. Já que vamos morrer amanhã, vamos viver de qualquer jeito. E vamos aproveitar a vida do jeito que dá. Não é isso que eu estou falando. Mas pelo contrário. Eu estou falando aqui, irmãos, que o contraste que há da semente que se corrompe, que é corrompida, e da semente incorruptível. Eu não posso limitar a minha vida a esse contexto que nós vivemos aqui. Isso vai desfalecer tudo. É natural isso. Isso é de morto, porque se desgaste, desfaleça. Então Pedro faz esse contraste e aponta para a semente incorruptível, que permanece para sempre. Então ele traz a esperança para a igreja, para mim e para você. Mesmo que você veja o caos da perseguição, das tribulações, das provações aí, mas olha, mesmo que você morra nesse contexto, mas a sua semente ela é incorruptível, você vai renascer, você vai reviver, você vai ressuscitar em Cristo Jesus no último dia. E sua vida vai continuar eternamente. Essa é a palavra de esperança aqui. Para não fazer como aquele homem lá, aquele homem rico da parábola lá do Evangelho. Aí eu tenho muitos bens, então eu vou produzir, eu vou aumentar meus bens e vou viver, né, confortavelmente dos meus bens. Ele diz, você é louco, pedirão conta da sua alma de quem será, o que tem se preparado. Então eu estou falando desse contexto aqui. Você pode ser rico, próspero, graças a Deus por isso, aplicar os seus bens da melhor forma possível, né, para o reino de Deus, para a sua vida, a sua família. Isso é natural, isso é benéfico isso aí. Agora, se isso se torna o principal motivo de sua vida, tem alguma coisa errada. O principal motivo de sua vida, irmãos, é o amor a Deus e ao próximo. E aí você vai saber usar os seus bens, né, com equilíbrio, com moderação, para promover o reino do Senhor. Deus vai te abençoar cada vez mais. Né? No contexto de Isaías, a vida e toda a sua glória está condenada a morrer, conforme o desígnio do Senhor. Isaías 47. Soprando nela o vento do Senhor. Está lá em Isaías 47. Esta expressão de Isaías revela o propósito imutável do juízo de Deus sobre a sua criação. Vai soprar o sopro do Senhor. O vento de Deus cumpre o seu propósito, designado por Deus no contexto. Fazer cair as flores, indicando a temporalidade da vida humana. É isso que ele está dizendo aqui. Aproveite o tempo que você tem. Viva para o reino de Deus. No verso 25, Pedro revela o poder do Evangelho, da graça que alcançou a igreja. O homem não pode mudar a sua realidade existencial. Ele está fadado a secar, a desaparecer, a apodrecer. Mas, por mais fama, brilho, conhecimento, beleza, capacidade intelectual que ele tenha, ela vai secar, como a erva do campo seca, como diz aqui o texto. Sua fama, seu brilho, conhecimento, beleza, capacidade, poder vai desaparecer com ele. O apóstolo Pedro, conhecendo os propósitos de Deus, concernente à humanidade caída, olha para o Evangelho de Jesus Cristo e diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E ela foi evangelizada a vocês. Ele mostra a realidade da natureza humana caída e agora ele vai mostrar a realidade de que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor está comigo, irmãos. Eu vou permanecer para sempre. Vale a pena viver para Cristo e para o reino de Deus nesse contexto aqui. Esse é o ponto. Essa é a forma que Pedro encerra aqui o seu primeiro capítulo para esses irmãos que estão em perseguição pela Ásia Menor, né, por causa do Império Romano. Diante do quadro de juízo, diante de uma situação que o homem não pode mudar, Pedro solta um mas, mudando completamente a realidade da história do pecador. A palavra de poder eterno foi pregada em vocês, ou pregada a vocês, por meio do Evangelho da graça. Isso significa uma mudança radical na natureza dos fatos. Aqui tem ora, esta palavra que foi evangelizada. Outras versões têm, mas esta palavra vos foi evangelizada. Tem um mais aqui.
A semente incorruptível invade a existência do pecador pelo poder do evangelho da graça de Cristo, produzindo a regeneração eterna desse pecador. Por isso a igreja está ordenada a amar sem parar de amar uns aos outros. O poder do evangelho pregado pelos profetas e agora pelo apóstolo os vocaciona e vocaciona a igreja a viver em uma nova conduta de vida e a viver na nova realidade do evangelho da graça de Deus, que foi plantado em nós pela semente incorruptível. Pedro encerra esse texto de maneira magnífica, apontando para o evangelho como fundamento sobre o qual é construída a relação de Deus com a igreja, a relação de nossa com o nosso próximo. A igreja precisa conhecer o evangelho da graça de Deus. No contexto da carta, a igreja deve viver sobre o princípio da palavra evangelizada, viver amando uns aos outros sem parar de amar. Pedro conclui o primeiro capítulo de maneira magistral, apontando para o poder do evangelho para a igreja. E para que a igreja ame sem parar de amar uns aos outros. É por meio, irmãos, do conhecimento do evangelho da graça que a igreja fundamenta sua vida de fé, amor, oração e comunhão e adoração. Não há outro meio. Jesus é a boa nova. Jesus é o evangelho da graça de Deus. Jesus é a semente corruptível que nós recebemos de Deus. Jesus é a palavra que nos foi evangelizada. Se a igreja recebeu o evangelho da graça e creu nele, deve viver em plena conformidade com este evangelho de Cristo. Amemos uns aos outros, como Jesus nos amou. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós fomos impactados pela Tua palavra, Senhor. Pela profundidade dessa verdade, Senhor, pela amplitude dela, pela profundidade que ela tem, Senhor. E obrigado, Senhor, por quem Tu és. Pela semente incorruptível que foi plantada em nosso coração, Senhor, através de Cristo, do seu sacrifício, da sua ressurreição, da sua exaltação, da sua glorificação. Ó Deus, obrigado por quem Tu és. Ajude-nos, Senhor, a amadurecer, a crescer. Confronta-nos com a Tua palavra, abre nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, nos deleitar na Tua verdade e amar o Senhor e ao nosso próximo. E assim, Senhor, testemunharmos a nossa purificação. Obrigado por esse tempo, pela Tua presença. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com toda a igreja de Deus,